Lula e Janja também ali já posicionados. Vamos ouvir então o Eduardo Paes. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, prezado presidente Gabriel Boric, presidente do Chile, que nos honra com a sua presença, prezados ministros que acompanham o senhor presidente do Chile, prezado ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, ministro Carlos Fávaro, ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, ministra Margarete Menezes, ministro Alexandre Silveira, ministra Marina Silva, ministro Paulo Teixeira, ministro Jader Barbalho Filho, prezado ministro Marcos Santos, prezado ministro Paulo Pimenta, cumprimento aqui as organizações presentes na figura da Ana Cláudia, presidente, secretária-geral da ONU Habitat, prezado Marco Watts, diretor executivo do C40, cumprimento aqui todos os prefeitos brasileiros que nos honram com a presença na figura do prefeito de Aracaju, prefeito Edivaldo Nogueira, saúdo a excelentíssima senhora secretária-geral da CGLU, Emília, um prazer tê-la aqui. E cumprimento aqui todos os prefeitos que nos honram com a sua visita hoje, na figura da prefeita de Freetown e presidente do C40, prefeita Ivone, muito bem-vinda, e da minha querida amiga prefeita de Paris, Anne Hidalgo, sempre um prazer e uma honra recebê-la aqui. Queria dizer que é um prazer receber a tantos prefeitos aqui, senhor presidente. E esses dias eu ouvi aqui da prefeita de Paris, da Anne Hidalgo, uma piada que foi atribuída, e eu, presidente, chamo a tua atenção para isso, ao presidente americano Lyndon Johnson, que ele disse o seguinte: quando o fardo da presidência parece pesado demais, eu sempre me lembro que poderia ser pior, eu poderia ser um prefeito. Então ser prefeito é mais duro do que ser presidente da República, segundo Lyndon Johnson, e a Anne Hidalgo que disse isso. Mas todos os prefeitos aqui sabem do que ele estava falando, sabendo dessa dificuldade, do quão incrível, mas também do quão duro pode ser esse nosso ofício. Eu queria, aproveitando a sua presença, a presença do presidente Boric e das demais autoridades, pedir licença para quebrar o protocolo e pedir aqui uma salva de palmas para os prefeitos e prefeitas que estão aqui hoje conosco. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Rio de Janeiro. Em meu discurso de abertura nessa cúpula, há alguns dias, eu alertei sobre o atraso cronológico das metas globais para o Acordo de Paris e para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas também celebrei o tempo oportuno que a gente vive. Esse momento único em que contamos com a sua presença, símbolo da importância dada pela presidência brasileira do G20, à agenda das cidades e reflexo da consciência que Vossa Excelência tem sobre a tarefa essencial que temos pela frente. Citei também um célebre poema de Carlos Drummond de Andrade, que pede que nós, companheiros e companheiras, sigamos juntos nesse momento de mãos dadas. Hoje, então, presidente, eu tenho a honra aqui de falar em nome de todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes, quando peço ao G20 que reconheça o papel diferenciado dos governos locais como parte da esfera pública e que trabalhe efetivamente com cidades de todos os tamanhos e apoie o papel central que elas desempenham, inclusive com financiamento direto e dedicado, para endereçar as 3 questões prioritárias declaradas pela presidência do G20 2024, inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Nós reconhecemos que o contexto global está evoluindo rapidamente e que os conflitos ao redor do mundo têm impacto direto sobre as cidades e suas populações, sobretudo as mais vulneráveis. Nós pedimos a construção e a proteção de uma paz duradoura. Lembramos que nessa era de desafios globais complexos, a gente não pode deixar ninguém em nenhum lugar para trás. Reiteramos que somente por meio de esforços
e parcerias coordenadas, multilaterais, em todos os níveis de governo, é que alcançaremos os nossos objetivos. À medida que as cidades enfrentam problemas globais em escala local para melhorar as condições de vida dos que mais precisam e proteger o planeta, ecoamos a priorização da presidência do G20 de reformar a governança global e pedimos um sistema multilateral renovado que reconheça o papel das cidades como atores políticos cruciais e o nível de governo mais próximo das comunidades que atendem. Em especial, pedimos aos governos do G20 que garantam um envolvimento significativo das cidades em processos intergovernamentais para que as suas demandas sejam respondidas e lhes seja proporcionado o melhor acesso ao financiamento internacional. As cidades, presidente, precisam de um acesso maior, mais rápido e inclusivo ao capital dentro de uma arquitetura financeira global renovada. Ele é necessário para fornecer os serviços e a infraestrutura dos quais dependem a segurança socioeconômica de nossas comunidades, seu desenvolvimento sustentável e a garantia de um futuro resiliente e justo. Nós reconhecemos esforços da presidência brasileira na trilha financeira do G20, sobretudo em avançar a necessária reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, e pedimos que os governos do grupo se comprometam com investimentos em ação climática local de pelo menos 800 bilhões de dólares anuais até 2030 para projetos climáticos de mitigação e adaptação urbanos como um passo crítico para estimular investimentos privados e melhorar o acesso dos governos locais aos recursos necessários. Nós solicitamos o apoio à criação e operacionalização de fundos de garantia para cidades, como um fundo de garantia para cidades verdes, que ofereçam suporte financeiro e possibilitem que as cidades acessem empréstimos diretos ou indiretos a instituições financeiras públicas e privadas em melhores condições. E também o apoio ao compromisso da Coalizão para Parcerias Multinível de Alta Ambição, CHAMP, para promover o cumprimento do Acordo de Paris. Eu queria, presidente, por fim, falar em nome das cidades do Sul Global, como a mais incrível de todas as cidades do Sul Global, com todo o meu respeito e carinho a todas as cidades do Rio de Janeiro, para dizer que uma agenda de redução da desigualdade deve se traduzir não apenas em igualdade entre cidadãos, mas também em igualdade entre cidades. Lembrar que hoje é desigual acesso ao capital entre nós e o norte global e que essa diferença precisa ser reparada, ainda mais quando ela é fruto de processos históricos complexos e sensíveis. O progresso das cidades, dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos é o único caminho para a promoção de uma igualdade real entre nações. Não são pleitos simples, não são pleitos impossíveis, que não se tornem palavras em vão. Nós confiamos, presidente, isso é um ponto muito importante. Eu tenho aqui a honra de estar falando em nome de prefeitos de cidades muito importantes aqui, de todo o mundo, mas a gente confia muito na presidência brasileira, especialmente na sua liderança política, para fazê-las ecoar na cúpula do G20 e nas lideranças globais para fazer o que é preciso. Nossos atos é que serão a real medida da nossa grandeza. Muito obrigado, presidente Lula, por nos honrar com a sua presença. Muito obrigado, presidente Político.